Eu normalmente sou criticado por fazer apresentações muito esotéricas, desde já boa noite, aliás. Normalmente sou criticado por fazer apresentações muito esotéricas, que temos lá muito em cima, muito no ar e que normalmente se cheiram sempre a estudo. Portanto, normalmente tento, isto claro, o Murphy Absolute não podia funcionar, não é? Eu normalmente de facto faço sempre as coisas um bocado mais arquiteturais e não sei o quê. Agora, venho-vos falar, durante, espero, 40 minutos, não mais, ou pelo menos não muito mais, sobre Google Web Toolkit, que é mesmo muito concreto. É uma API, é um conjunto de ferramentas, é uma coisa mesmo down to earth e que, isto vai funcionar, nice. E que, portanto, não há escapadela possível, isto de vapor não tem grande coisa. Deixa-me fechar e cá está ela. Portanto, não é? E é possível. Ok. Portanto, basicamente, o meu objetivo é passar os próximos meia hora, 40 minutos, presumo que alguns de vós já tenham fome, passar a próxima meia hora, 40 minutos a falar convosco de Google Web Toolkit e basicamente tecnologias Web 2.0 e da maneira como estas tecnologias Web 2.0 alteram a maneira como nós fazemos aplicações web. Isto porquê? Porque eu acho que, aliás, outro dia nestes fóruns, nestas newsletters do JUC, na JUC-PT, nós tivemos alguém que comentou, eu tinha respondido uma questão sobre GWT e alguém comentou, mas tinha a ideia que isso era basicamente uma API a mais que utilizávamos para fazer umas coisas dinâmicas. E eu achei a ideia interessantíssima porque eu tenho uma visão quase que oposta, que é, sim, nós podemos utilizar estes géneros de tecnologias que vamos aqui falar para fazer umas páginas normais, com umas coisinhas dinâmicas lá no meio, mas em potencial, este género de tecnologia é disruptiva, em relação, detesto a palavra disruptiva, porque normalmente sou sempre a vapor, mas é de facto disruptiva em relação àquilo que nós estamos neste momento a fazer em aplicações web, ou pelo menos tem potencial para ser disruptiva. Okay? Ora, quem é que eu sou? Não vou perder muito tempo com isto. Provavelmente já veio. Eu sou neste momento um técnico com o fato de gestor no meio, porque sou diretor executivo de uma pequena consultora que faz, sobretudo, trabalho de consultoria Java, de arquitetura e de bug fixing e de code reviews, portanto, coisas muito lá no alto, mas na prática sou um técnico. Portanto, cá no fundo tenho o bichinho. Claro que não podia resistir, vamos a contratar. De qualquer forma, a ideia de base é que trabalho em Java desde 96, coisa que vos valha, e faço parte desse grupinho que iniciou, dessas 10 pessoas que o Fernando falava ao início da sessão, que iniciou esta quarta ou terceira tentativa de criar um jogo em Portugal. Ora, venho falar-vos da nova moda. Toda a gente hoje em dia tem, quando se fala da Ajax, os olhinhos dos técnicos brilham e os olhinhos dos gestores brilham, embora eles também não saibam muito bem porquê a maioria das vezes. Mas porque de facto é a nova moda, ou seja, toda a gente anda a prometer quem leia. Há uma revista americana muito conhecida que fala muito das novas trends do mundo do IT, uma coisa chamada Wired, não sei se conhecem, mas que tem um site interessantíssimo, wired.com. E que faz o apanágio do Web 2.0 há já demasiado tempo. No entanto, a ideia basicamente é que isto é uma tecnologia que quem não conhece o que é Ajax, vamos pôr a coisa ao contrário. Pronto, está dito. Ou seja, isto basicamente permite-nos ter umas páginas que têm um comportamento diferente, ou seja, que a página, em vez de refrescar toda, a página pede de alguma maneira ao servidor alguma informação e sem que nós vejamos uma página nova, essa informação vem de volta. Isto, curiosamente, nós estamos aqui no primeiro encontro do grupo de utilizadores Java português, mas isso é uma tecnologia que surgiu pelas mãos da Microsoft. Eu não sou nada fã destas guerras santas entre o mundo Microsoft e o mundo Java. No entanto, curiosamente, isto é uma coisa que surgiu originalmente pela Microsoft para possibilitar o Outlook Web Access. Quem tem Outlook através da web nas suas empresas foi a origem da API que possibilita toda esta panagem do Ajax, que é uma API chamada HTTP XML Request, que tem basicamente 4 funções e que nós podemos fazer chamadas ao servidor e receber informação sem que a página refresque. E, como estava-vos eu, isto, na minha opinião, tem possibilidade para ser mais revolucionário que evolucionário no que toca à forma como nós fazemos aplicações web. Porque se originalmente nós começámos, aliás, uma das primeiras grandes aplicações em massa foi a Amazon, não sei se se lembram, com o Rate This, em que nós tínhamos lá as estrelinhas e podíamos votar os livros desde uma estrelinha a 5 estrelas e aquilo não refrescava. Foi uma das primeiras aplicações em massa que vi deste ano de tecnologia. Mas, como vos vou mostrar, e o que tenho aqui, depois de samples para vos mostrar, creio que a tecnologia tem mais capacidade de ser revolucionária que evolucionária. Propósito, não estou a dizer isto de Google
Web Toolkit, um dos pontos é que eu não estou todo relacionado com o Google, nem estou a promover nada relacionado com o Google. Ou seja, isto aplica-se ao Google Web Toolkit como se aplica a qualquer outra tecnologia Ajax. Todavia, em GWT, nós vamos ter um conjunto de benefícios que não temos, normalmente, ao escolher outros frameworks Ajax. Ora, programar este género de coisas à custa daquela API do HTTP XML Request é, como dizem os nossos amigos ingleses, a pain in the ass. E é pain in the ass porque não só o código JavaScript tende a tornar-se denso, eu também sou suspeito a dizer isto, porque eu não sou propriamente um grande fã de JavaScript. Não sei se há muitos fãs de JavaScript, e muito menos não sei se aqui haverá muitos fãs de JavaScript. Estão ali a apontar tal e outro, ali outro. Portanto, o meu grande disclaimer logo à partida é eu não quero fazer aqui qualquer género de comentário negativo sobre o JavaScript. Tem o seu espaço e preenche uma necessidade muito concreta. Aliás, não era possível fazer este género de coisas sem que exista JavaScript. Mas que pessoalmente não gosto lá muito de programar JavaScript, é bem verdade. E daí que me tenho refugiado depois no género de aproximação que vamos ver agora de seguida. Todavia, o código torna-se denso quando começamos a fazer chamadas remotas, assíncronas, através da API HTTP XML Request, para trás e para a frente, e sobretudo se a aplicação tem uma semântica de comunicação razoavelmente complicada, que requer que isto não possa ser multiplexado numa única chamada, mas sim repartido por um pedaço de código. É um processo que em si resulta numa coisa que é densa, é difícil de manter e muitas vezes a pessoa erra naturalmente, é natural, nós não somos máquinas, nós não fazemos isto bem. O processo repetitivo não é aquilo que o ser humano, em princípio, deveria ser treinado para fazer. E começaram a surgir um conjunto de frameworks, um conjunto de peças de código, alguns naturalmente porque se ia abstraindo cada vez mais a utilização típica destas coisas e iam criando coisas que eram reutilizáveis, outras porque iam surgir componentes gráficos que tomavam partido destas capacidades para depois se refrescarem só a si mesmos e que utilizavam também algum código que era comum, e foram surgindo alguns frameworks que tentavam resolver esta problemática e facilitar a vida a quem queria escrever código, com este género de características, de sincronismo. Há uma série deles. Eu trouxe aqui alguns open source, lembrando de alguns open source. Uma coisa chamada Dojo, que é hoje em dia quase que o standard para quem escreve JavaScript. Alguém conhece Dojo? Oh, fantástico. Uma que eu conheci há pouquíssimo tempo, que está num estado pré-beta, está numa versão 0.8, agora muito recentemente, que é uma coisa chamada QOXDO, Quoxdo, que nós internamente, curiosamente, fazemos sempre piada com coxo ou coisa muito parecida, mas que na prática é uma API que nos dá é muito parecida com Java e que nos permite trabalhar com componentes gráficos object-oriented, perfeitamente object-oriented, mas em JavaScript puro. Há uma coisa chamada ZK, que é uma notação em XML para escreverem aplicações à custa de um descritor de XML que descreve o ecrã. Há um XJS. Alguém conhece este, curiosamente? Okay, já vamos a este, porque este tenho depois uma coisa interessante para vos mostrar. E há o GWT muito vocacionado no mundo Java. Pergunta da praxe agora, alguém conhece ou alguém já trabalha em GWT? Que é para saber em que mundo é que aqui estou encontrado? GWT, ninguém? Está à vontade. Estou à vontade. Barbaridade, se quiser. Também não é tanto. Há até muita gente que acha que nós podemos, que é um objeto de valor, portanto, que de facto tem valor acrescentado, de tal forma que pode ser vendido este género de coisa. Há uma empresa chamada Backbase, por sinal é holandesa, que faz um produto que para cima de 2 CPUs se cobram $8.000 por CPU, e que é um produto muito, muito interessante, que tem um monte de widgets, um monte de componentes gráficos, que é muito bom, mas que também tem aquele pequeno componente de preço, mas que na prática, de facto, há gente convicta de que a produtividade aumenta ao utilizar este género de coisas e aumenta de forma que justifica e que cria valor a ponto de se considerar a compra de um framework destes. Faz sentido. Ora, o Google Web Toolkit é uma coisa que surgiu em 2006. Foi lançado publicamente em 2006. De facto, já era utilizado internamente pela Google há algum tempo. E é o framework que foi utilizado para fazer o Gmail, na prática. Vocês veem o Gmail. Enquanto vocês veem a maioria das aplicações do Google Apps, portanto, o calendário, etc., o que está lá por detrás é Google Web Toolkit, GWT. E aquilo foi feito, curiosamente, não por verdadeiros loucos de JavaScript, mas por pessoas que trabalham em Java e que
programam em Java, como nós, por sinal, e que se esforçaram ao máximo por evitar ter que escrever JavaScript diretamente. Portanto, é mais ou menos essa a ideia. Ora, em que é que o Google Web Toolkit se diferencia dos outros frameworks que eu tinha no slide anterior? Vocês não escrevem JavaScript. Escrevem Java, normalíssimo, no Eclipse ou no NetBeans, não vou agora discutir gostos, ou no IDE, no IntelliJ, ou seja o que for. Escrevem Java, normalíssimo, compilam-no de forma perfeitamente normal, localmente, na vossa máquina, testam-no, podem fazer step-by-step debugging, e, quando estão satisfeitos com o que veem, e podem testar a vossa aplicação, fazem um deployment por um WAF e colocam aquilo a correr num servidor aplicacional já toda é normal, sem escreverem JavaScript. Portanto, na prática, quando vocês escrevem em AWT, a linguagem em que estão a trabalhar é uma linguagem compilada, é o nosso Java. Nunca descobri se é nossa, já repararam? Estava nisto em 96, coisa que os vale, e às tantas digo a plataforma Java, muitas vezes, ou a linguagem Java, e depois de repente faz uma boca para o Java, não interessa. De qualquer forma, com uma sintaxe que, ao contrário de JavaScript, é fortemente tipificada e verificada nos dois momentos do processo, portanto, na compilação e na execução, e com uma API que nos é familiar, porque o pessoal do Web Toolkit, quando o escreveu originalmente, replicou e criou suporte para as bibliotecas de JavaLang, JavaUtil e mais algumas bibliotecas acessórias, pelo menos naquelas classes que nos são mais comuns. O que significa que nós podemos, ao escrever o nosso código Java, utilizar quaisquer das classes que estão nestes pacotes e ter a certeza que existirá uma funcionalidade correspondente a correr no browser quando o utilizador executar a aplicação. O que significa, na prática, que eles criaram um runtime para o GWT que corre no browser e que suporta esta API do lado da nossa aplicação. Originalmente, isto foi lançado em 2006 com uma licença mista esquisita, em que não ficava muito claro. O interpretador do runtime era open source, mas o compilador não era. Eles, entretanto, deram uma reviravolta valente e, neste momento, o GWT todo é baseado, incluindo o compilador, portanto, todas as ferramentas e toda a base é baseado numa licença Apache 2, portanto, razoavelmente conhecida, e vocês podem, inclusive, ir buscar a última versão ao SVN, uso do SVN como repositório, podem ir buscar a última versão ao SVN e descarregá-la para a vossa máquina e recompilar toda a suite. Portanto, é verdadeiramente open source. Ora, portanto, não me explicando muito aqui nas características, basicamente, o que é que ele faz? É um runtime que emula o nosso JRE, o nosso Java Runtime Environment, para as coisas mais básicas. Portanto, para uma API básica de JavaLang e JavaUtil, suporta, e eu vou-me alongar depois com este tema, suporta que nós executemos comunicação entre o código JavaScript que está a correr do lado do browser, portanto, a aplicação, o nosso Gmail ou a nossa aplicação a Web 2.0 que façamos, e o servidor, e suporta que nós comuniquemos através de uma espécie de RPC, de Remote Procedure Call, ou RMI se quiserem, de RPC, e comuniquemos não só chamadas, como comuniquemos objetos entre o cliente e o servidor. E o que é isto de comunicar objetos? Porque é curioso, não é? Nós em JavaScript temos definições de coisas, podemos definir classes, mas temos de ter definições que são em tudo paralelas às definições que estão no servidor e que têm que respeitar este conceito de identidade de objeto que o Cesário estava a falar há pouco. Ou seja, um objeto que seja o cliente 1000 no browser, de alguma maneira tem que ser o mesmo cliente 1000 que corre no servidor. Se nós o passarmos de um lado para o outro, e se o alterarmos de um lado, embora ele não se altere diretamente no outro, quando o passamos para o servidor sabe que ele é o cliente 1000. E eles têm uma forma de fazer a ponte e de garantir que nós, neste RPC, fazemos comunicação simples entre Java e JavaScript, e todo este processo de marshalling e marshalling é feito por trás por nós. Mais ainda, para além deste runtime e para além de um RPC, depois tem um conjunto de coisas que nos facilitam a vida quando queremos fazer aplicações gráficas. Portanto, tem um conjunto de widgets, portanto, tem um conjunto de bonecada de componentes que nós podemos utilizar para fazer forms, para fazer caixinhas de diálogo, para fazer seja o que for, e que podemos utilizar simplesmente para trabalhar e criar aplicações gráficas. Tem uma API muito gira de internacionalização, por alguma coisa que chamam I2IQN, não é? São muitas letras. Tem uma API muito gira que nos permite criar uma classe nossa que representa constantes e depois escrever fecheiros de propriedades com as várias línguas para essas constantes, e o Google Web Toolkit injeta a língua correta conforme preferências nossas ou do browser dentro dessa classe, de forma a que nós, de forma transparente, possamos utilizar a Latin Source Bundle, mas mais simples,
as características de internacionalização. Suporta unit testing, já vos vou falar um bocadinho de unit testing. Suporta que nós façamos invocação para aqueles que gostam mesmo de JavaScript, dentro do browser e dentro da nossa aplicação de GWT, nós possamos criar e invocar diretamente código JavaScript, executar, obter ali o resultado, já que estamos dentro do browser, não é? E depois fazer alguma coisa com isso. E alguém conhece JSON? JSON, JavaScript Object Notation. Isto é um standard razoavelmente conhecido que permite representar objetos em JavaScript. Normalmente representa-os com uma res da res da res, mas isso também, para agora, não é grande coisa de relevância, mas há um standard para isso e eles estão razoavelmente bem especificados e há montes de outros frameworks, seja da Ajax, seja de comunicação distribuída, que utilizam e que suportam comunicação com objetos através do browser, através desta pseudo-especificação. E o GWT também permite fazer a ponta com esse género de tecnologia. Ora, portanto, para desenvolver uma aplicação nisto, o que é que nós teríamos que fazer? Tínhamos que pegar no nosso IDE, criar uma aplicação em Java puro, normalíssimo, usando uma API mais que normal para trabalhar o nosso código Java, pegar na nossa aplicação, testá-la, e testá-la normalmente fazemos-lo num modo que eles chamam de modo hosted ou modo hospedado, porque não corre realmente dentro de um browser, corre dentro de um browser protegido que vem quando baixamos o Google Web Toolkit e que nos permite testar a aplicação sem ela seja finalmente compilada para JavaScript. Portanto, está a correr em Java. Depois, estamos satisfeitos com o que temos, compilamos, ela corre de facto, vai para JavaScript e podemos depois fazer deploy dessa aplicação ou numa aplicação que serve J2EE e testá-la num browser normalíssimo a correr. Ora, eu antes de continuar com a parte mais esotérica da apresentação e como tinha prometido a mim mesmo que ia ser terra a terra, vou-vos mostrar isto a funcionar. Ok? Então, muito simples. Eu vou utilizar uma coisa chamada GWT Designer, porque sou preguiçoso e não queria estar a escrever código de GWT à mão. Ou seja, o que é que isto é? É um plugin para o Eclipse, não é open source, disclaimer, não é open source. Custa $34. Desculpa, perdão, custa $39, 34 euros, coisa que vos vai. Ou $49, 34 euros. Portanto, eu fiz as contas ao meu tempo, quando comecei a desenvolver aplicações para GWT, e não foi há muito tempo. Quando comecei a desenvolver aplicações para GWT, fiz as contas ao meu tempo e pensei, epá, espera lá, quanto é que me custam 34 euros e acabei por comprar o plugin. Ora, vão ver quão difícil isto acaba por ser. New. Ora, GWT Project, GWT Java Project, next, vou-lhe chamar Jug Demo 1. Creio que não conseguem ver grande coisa aí ao fundo, mas vão ver depois pelo layout da coisa como é que funciona. Portanto, tal, next, criar um novo módulo de GWT, vou-lhe chamar Jug Demo, como é ali minúsculo, não me interessa agora o que é, faço next, faço finish, e ele cria classes, uma classe, por sinal. Esta classe, jugdemo.java, cria mais uma série de coisas, depois está um cheirinho de XML que controla. Há um cheirinho de XML que controla o processo de compilação e que controla qual é que é a classe onde arranca a minha aplicação. Ele diz que o meu entry point é esta classe jugdemo, está aqui, que ele necessita dos componentes da user interface do GWT que está ali. É um cheirinho de XML que se aprende e se aprende de forma razoavelmente fácil. Criamos já ali um pacote para o server que eu não vou utilizar aqui. E para o demo, reparem, alguém programa em Swing, ou programou em Swing? AWT, vá. Mais ou menos os mesmos. Ora, o código de aplicações gráficas em Java, seja em Swing, seja em AWT, Swing está com uma conotação tão bem hoje em dia, bom, não interessa. Seja o código Java, seja o código AWT, normalmente é programado sempre do mesmo estilo, ou seja, nós temos uma área de trabalho, criamos componentes, instanciamos componentes, desses componentes adicionamos a essa área de trabalho através de uma figura de containment, portanto há uns containers nos quais gerem o layout dos nossos componentes e depois sempre queremos tratar eventos. Cada componente tem um conjunto de listeners, ou seja, tem um conjunto de objetos registados que sempre que ocorre alguma coisa nesse componente, o componente é responsável por notificar. É mais ou menos como funciona a coisa. Ora, se olharem para o código que eu aqui tenho, vão ver que ele é uma classe JDemo, qualquer coisa, que implementa entry point, tem cá dentro um button, e este button pertence ao Google GWT UI ou user, qualquer coisa. Tem um button chamado Click Me Button, e depois tem aqui um método chamado onModuleLoad,
que é o main, se quiserem, o entry point aqui da nossa aplicação, em que nós criamos um root panel, que é o nosso container, no fundo, se quiserem. Instanciamos e vamos obter uma referência para o root panel, que na prática é o nó raiz da árvore DOM do browser. Fazemos new button, adicionamos, fazemos new button, criamos esta instância deste botão, associamos àquela referência, adicionamos ao nosso root panel este botão que acabámos de criar, dizemos que o set text do botão, portanto, a propriedade de text do botão é click me, e depois, toque mágico, dizemos add click listener, portanto, no evento de um clique, então criamos aqui uma anonymous inner class, não gostam tanto das anonymous inner classes em Java, anonymous inner class, em que temos one click e no one click utilizamos aqui um objeto window, presumimos ser a janela do browser, .alert hello AWT world. Eu vou customizar aqui um bocado a coisa para não parecer demasiado fajuto. Olá, Jug Group. E só para vocês verem que isto não está gravado, não é? Demos Jug. Save. E, aliás, mostro-vos desde já duas coisas. Primeiro, estou a ver código Java. Isto é só mesmo para mostrar o GWT Design, não tem nada a ver com nada. Clico aqui no Design, tabzinha de Design e tenho aqui uma área de trabalho como outra qualquer. Demo Jude, clico no componente, isto é um componente GWT, é um componente web, clico aqui. Não estou a fazer mais nada senão alterar código Java por trás. Volto para trás e ele alterou as propriedades de x e y do componente. Bom, não interessa grande coisa agora, porque isto é melhor para aplicações complexas mais do que outra coisa. Run as GWT Application. Faço OK. Isto é, na prática, o embedded browser do GWT, ele tem um servidor web que crescer o JET, embebido quando vocês buscam o download do GWT. E então tenho aqui uma janela de browser, que está a correr no porto 888 da minha máquina. Demo Jug, chego aqui, clico e olá, ali com um problema de Unicode, não interessa. Olá, Jug Group. Okay. Isto foi feito, isto está aqui num browser, supostamente. Não é um browser, neste caso é um usador browser. Mas reparem, eu escrevi Java e o resultado prático disto é JavaScript compilado que, quando o evento de carregar neste botão, me está a criar este alerta, o qual eu posso fazer OK. Eu posso colocar aqui toda uma cadeia de eventos complexos, de elementos de interface complexos neste exemplo paro e filo, programando Java e filo em 2 minutos convosco, literalmente, sem sofrer as dores de JavaScript. Já vos vou mostrar uns exemplos práticos disto depois a funcionar. Mas a ideia base é esta. Este é o desenvolvimento típico que se faz em GWT. O Hosted Mode foi isto que viram agora. Ou seja, na prática, o Hosted Mode é aquele browser genérico no qual vocês podem depois testar, podem fazer step-by-step debugging, podem pôr breakpoints no código lá atrás do Eclipse, ele salta para o Eclipse e por aí adiante. A coisa é muito, muito gira e funciona muito bem. E isto não faz em JavaScript. Alguém faz testes unitários? Pá, espera lá. Mesmo, JUnit, baterias que correm regularmente, a cada interação contínua, portanto a cada build. Bom, ok. Anyway, para quem deseja fazer, nós devíamos fazer mais testes unitários do que fazemos, mas é difícil, eu sei que é difícil convencer quem gera o projeto de que o teste unitário se paga. Mas paga-se, porque paga-se, nem que seja no momento em... Paga-se mais para os produtos do que para o desenvolvimento à medida, na minha opinião. Mas paga-se. Porque quando alguém sai da equipa, ou quando o teste unitário está lá e a retenção de qualidade e o conhecimento implícito de como está aquele código está lá, se o automatizarmos numa filosofia de interação contínua em que temos uma bateria de testes conjuntamente com o nosso código, sempre que temos um commit novo no repositório, há um servidor de interação contínua que faz um rebuild de toda a aplicação, corre a bateria de testes de JUnit e testa de novo, que é uma prática que vemos muito. E há outro argumento mais interessante, é que custa muito pouco aprender o JUnit, especialmente o 4, e tipicamente toda a gente faz um teste com o main e a fazer uns system out, printlines, não sei o quê. Geralmente é mais rápido fazer o teste unitário que até já. E é um copy-paste literalmente do código mal que se faz no main para dentro do teste unitário, ele fica dentro do repositório descansadinho da vida. Esquece menos código, hoje é Unit 4, certeza. E ele fica no repositório descansadinho da vida e se tiver um servidor de interação contínua, é cada vez que alguém coloca alguma coisa da equipa, o servidor retira aquilo, faz um build novo
corre os testes todos, aquilo bate e vocês podem receber um correiozinho, um IM, ou seja, logo for, a dizer, olha, isto bateu e o build está estragado. Beat that. Bom, de qualquer forma, para quem queira fazer em JUnit, em GWT, eles fornecem inclusive uma classinha chamada GWT Test Case, que basicamente é uma subclasse de test case e que especializa o test case para GWT. Na prática lança um destes browsers nativos que eu vos mostrei ali a correr, lançam por trás das cenas para que vocês possam executar e possam fazer chamadas ao código GWT e ver se depois ele executa de forma correta ou não. É depois utilizado internamente e massivamente pela Google para fazer os testes ao próprio GWT. Vocês depois, quando puxam as últimas versões do trunk, do SVN, veem que eles usam massivamente o GWT Test Case para testar o seu próprio código. Portanto, não está mal. Mas, na prática, é uma forma interessante de nós voltarmos a ter as aplicações testáveis. Há N formas de tentar fazer testes de unidade de interfaces. Nenhuma é muito limpa, na minha opinião. Esta por acaso, quando se usa GWT, é uma forma interessante e simples de ter a aplicação de novo testável desde uma ponta à outra. Podemos começar o teste realmente desde o elemento de utilização da interface. RPC, eu só me vou perder um bocadinho nada pelo RPC, porque o RPC vai-me levar depois à discussão que eu queria de facto ter convosco e que acaba por ser um ponto interessante. Em RPC, ou seja, para nós escrevermos código que tanto faz chamadas do cliente para o servidor e passa objetos do cliente para o servidor, nós temos que escrever aqui um esquema, há um esquema muito parecido com o esquema dos EGBs. Alguém alguma vez escreveu um EGB na vida? Já são mais. Não foi uma boa experiência, presumo. De qualquer forma, caso caíram, eu sou grande fã, eu era grande fã do modelo dos EGBs. Do modelo. A implementação na primeira versão, na segunda versão estava mais ou menos e agora na 3 está quase bom. Também porque na 3 foi copiado, curiosamente foi copiado muito ao que se fazia no mundo open source. O processo JCP é uma coisa muito complicada e muito politizada, sobretudo. Funciona, mas neste momento, nesta iteração, ainda é uma coisa muito politizada. E na prática, creio que a coisa demorou tanto tempo a chegar ao mercado que quando chegou ao mercado já tinha aproveitado metade das lições que tinham vindo do mundo open source. Never mind. Anyway, é um esquema muito parecido com os EGBs. Ou seja, nós temos um conjunto de interfaces para os quais nós temos que escrever classes que implementam essas interfaces e depois o framework por trás trata de ligar os pontos, ou seja, trata de fazer com que isto tudo cole. Então nós escrevemos uma interface com as operações do nosso serviço, Hello World, ou coisa que vos valha. Fazemos depois a implementação desta interface do lado do servidor, com o resultado da nossa operação Hello World, e temos que escrever uma terceira interface, que é uma interface assíncrona, que na prática tem lá uma operaçãozinha com a assinatura levemente modificada para o GWT e poder dar a volta. Só isso. Escrevemos estes três pecinhas, até há ferramentas como esta do IDE que eu utilizei agora, que mantém isto tudo em sincronia, portanto nós não temos que escrever, de facto as três escrevemos uma e o resto é mantido em sincronia, e na prática o que acontece é que sempre que nós invocarmos do nosso browser a operação aqui, isto vai através de uma série de plumbing para o servidor, é executado no servidor e volta para o cliente. Isto tem uma série de implicações. Isto tem sobretudo uma série de implicações no que toca à forma como nós podemos passar objetos de trás e para a frente. Ou seja, se nós podemos passar um objeto Java, um objeto do browser, portanto uma aplicação correr em JavaScript no browser, para o servidor alterá-lo, devolver-nos esse objeto alterado de alguma maneira, nós podemos, de repente, fazer coisas como pegar na nossa árvore de domínio, ou pegar em parte da nossa árvore de domínio, nos nossos pods que tínhamos no servidor, e reutilizá-los do lado da camada de apresentação, de forma limpa. E se conseguíssemos fazer isto, nós estávamos, de facto, a fazer uma coisa muito parecida, ou a seguir a mesma filosofia do pessoal da Terracotta, em manter o domínio limpo e manter os nossos objetos de domínio limpo e maximizar a reutilização de código, acabando com os malfadados dos DAOs, que são uma coisa que eu pessoalmente tenho como verdadeiramente denegrida da prática de utilização em Java. São uma coisa que está ali no meio. Acabando, de facto, com os malfadados dos DAOs e reutilizando objetos puros de domínio do lado da interface, com as devidas precauções de performance e de tamanho dos mesmos, como é óbvio, não é? E mantendo não só a pureza do modelo de domínio, como também reutilizando o código e evitando estarmos a repetir e a criar erros por falta de cópia ou por objetos imprecisos e não sincronizados de um lado para o outro, que tipicamente temos quando utilizamos DAOs. O que é transportável? Basicamente, tudo o que seja serializável, ou seja, tudo o que implemente Java.util serializable, tudo o que implementa interface serializable de Java util ou de
ou interface eSerializable se nós quisermos controlar o processo de serialização do Google. Com algumas restrições, obviamente não podemos serializar threads e não podemos serializar files e por aí adiante. No entanto, nós podemos passar qualquer coisa, inclusive collections. Ou seja, nós podemos passar, imaginem, para preencher uma tabela do lado da aplicação de JavaScript, podemos passar uma collection de clientes, ou uma collection de moradas, ou uma collection de seja o que for. E ele pega na collection, em cada um dos objetos, cria uma lista de listas na prática, envia para o cliente pega nela e cria-o como objetos do lado do JavaScript, que depois nós podemos reutilizar dentro do nosso código de JavaScript. Ora, se nós podemos passar listas inteiras de um lado para o outro, nós aí sim estamos de facto a poder passar quase que a nossa árvore de domínio, desejavelmente não a nossa árvore de domínio inteira, mas grande parte da nossa árvore de domínio para trás e para a frente. E vocês perguntam-me agora, isso de passar a árvore de domínio toda para o browser é boa ideia? Não estás a levar a coisa um bocadinho longe demais? É o browser, não é? Quer dizer, espera aí, afinal isto está onde? Está no servidor ou está no browser? Eu vou-vos mostrar uma demo do GWT-Ext, que é um plugin para o GWT que suporta, na prática, uma série de widgets ricos que já vêm de outro framework e que os traz para o GWT. Quando vocês virem a demo, ficam a interrogar-se de repente. Gostava de vos mostrar outra coisa, que é uma coisa na qual nós na Knowledge Works temos estado a trabalhar, mas que não vos posso mostrar. É uma espécie de projeto preparado para sair como produto. E vocês olham para aquela demo e vocês pensam, espera lá, o browser tornou-se bem mais do que um visualizador de páginas. O browser, com este género de paradigma, ou de mudança de paradigma, está a voltar a tornar-se um interpretador de interfaces. Um terminal estúpido rico, se quiserem pensar nisso. Em que nós temos, na prática, toda uma aplicação a ser descarregada dinamicamente para o cliente, a correr quase que no cliente em JavaScript ou em qualquer outra linguagem, se quiserem pensar nisso, em Flash, em Flex, a trazer de novo para o browser, a ser quase toda executada no browser e a serem enviados pedidos para o cliente apenas quando precisamos de sincronizar o estado. Isto lembra-vos o cliente-servidor? Andamos sempre às voltas, não é? De qualquer forma, creio muito que o browser está destinado a ser o interpretador moderno das interfaces, o novo cliente gordo do modelo cliente-servidor. Mas essa é uma crença pessoal. E tem implicações. Tem implicações na forma como nós desenhamos aplicações. Tem implicações na forma como nós desenhamos a arquitetura das nossas aplicações e depois como nós as executamos. Antes, nós tínhamos o nosso browser e usávamos alguma forma de antes, como é que fazemos agora? No modelo web clássico, nós temos o nosso browser e temos alguma forma de MVC que recebe, por acaso tenho isto mal, porque eu devia ser o C daquele lado, eu fiz copy-paste, como viram, estava ali a fazer a apresentação ao mesmo tempo. Portanto, não havia tempo de ver o erro básico. No entanto, temos os gestos do utilizador que chegam ao controlador, que eventualmente alteram o modelo, isto sincroniza com a base de dados de alguma maneira, seleciona uma nova vista e isto é despejado para o browser. É o típico MVC, seja em Struts, seja em WebWork, seja em Spring MVC, seja lá no que for que vocês trabalhem. Alguém trabalha com o Spring? Spring é muito giro, deviam ver Spring. Ora, temos o típico MVC normalmente. Quando nós passamos a inteligência para o browser, quando o nosso browser passa a ser toda uma aplicação, e quando eu digo toda uma aplicação, deixem-me mostrar-vos. Onde é que está aqui uma grids, grupo pelo grid qualquer, deixem cá ver. Grid grouping. E quando eu digo uma aplicação, isto é um exemplo de uma coisa feita em GWT-Ext. Isto é de facto a demo do projeto GWT-Ext. Há um projeto chamado EXTJS, que é um grande framework de JavaScript, para poderem ter uns widgets todos bonitos, e que eles adaptaram para GWT. Ou seja, está disponível como uma interface Java, como um conjunto de interfaces Java. Nós programamos em Java e surgem coisas destas. De facto, quando eu vos clicar aqui em View Source, vão ver que o código disto são 30, 40 linhas. Ora, então isto permite-vos fazer coisas deste género. Sort descending. E repararam que aquilo alterou ali. Ou então, eu não quero agrupar por esta, quero agrupar por esta.
e é o género de nível de riqueza deste género de tabelas. Provavelmente já teriam visto uma coisa muito parecida, alguns num qualquer site que visitassem. Só que isto é programável. E agora que eu preciso do canguru. Bem, isto é Java. E isto é, o código útil real disto está aqui. Shocking, hein? Porque o resto está aqui em baixo. Olhem para os dados. É uma array de arrays. Por acaso, podia ter vindo do servidor. Eles para a DM não quiseram perder muito tempo. E então utilizaram um array de arrays. Clique, clique. Este é o género de coisa que, na prática, transforma o browser num runtime, num interpretador de interfaces. E isso significa, voltando aqui à minha apresentação, que o nosso MVC que estava aqui descansadinho, de repente, passa a ter esta figura. Isto é o que a gente tem visto nos projetos que temos feito em AWT. É que nós passamos a ter um cliente rico, Rich Internet Application, em que temos o nosso modelo de controller local, que é de novo muito parecido com uma aplicação Windows, de novo muito parecido com uma aplicação rica, porque o é. Que tem um controller seu, que recebe depois, quando necessário, os pedidos para ir ao servidor, que vai ao servidor e comunica com a sua contraparte do lado do servidor, que este sim é responsável por agir mediante os gestos que vêm daquele lado, fazer alguma coisa com o modelo, eventualmente sincronizar com a base de dados e voltar a despachar os objetos para lá. E isto é curiosíssimo, porque nós passamos a ter o servidor como uma máquina de integração de dados com terceiros, portanto com sistemas legados que já existam, uma máquina de replicação de dados necessária para garantias de resistência a falhas e persistência, uma máquina de integração de processos de negócio, no sentido, imaginem que este controller pode correr aqui um motor de workflow que trata depois de perceber para quem é que vai o próximo pedido, etc, que integra com o portal, seja o que for. A lógica de negócio dura de integração entre aplicações está aqui, mas dentro da mesma interface, ou dentro do mesmo nível de interação com o dado utilizador, a lógica na prática está ali. E é uma mudança diferente daquilo que estaríamos à espera de uma evolução do modelo de browser. Ora, eu resolvi colocar no mesmo slide o máximo número de siglas no título que conseguisse. E então, achei curioso ouvir o Cesário falar do Terracotta suportar e definir quais as classes que nós replicamos através de point cuts. Alguém conhece Aspect Oriented Programming, AOP? Ora, AOP é uma forma de nós definirmos programas em que nós temos um desmembramento, uma decomposição das várias peças do nosso programa que não é unidimensional. Ou seja, normalmente quando fazemos análise, dividimos funcionalmente as coisas. Dizemos, isto é o cliente da morada, tem não sei o que, não sei o que mais, o cliente executa aqui, a morada tem este atributo, e depois, quando chega a altura de dizer, ok, então como é que estas classes se gravam em base de dados? Ou então, onde temos no cliente .save, na morada .save, como é que elas fazem login do que está a acontecer? Temos no cliente .log, na morada .log, seja lá o que for, e estamos a colocar preocupações que não são já do modelo do domínio, que não são já do cliente nem da morada, mas que são preocupações que são transversais àquilo tudo, estamos a colocá-los no código daquelas classes. O AOP tenta cortar isto pela raiz e dizer que estas coisas como o logging, a persistência, a transacionalidade, a segurança, etc., são de facto transversais e devem ser tidas, extraídas dali e tidas como elementos que depois são aplicados àquelas classes. E normalmente, para dizer a classe a que aplicamos estes elementos, utilizamos os tais point cuts que são utilizados pelo Terracotta. Ora, imaginem que vocês têm uma aplicação neste estilo que está aqui, portanto, em que tem aqui o nosso modelo de domínio com classes Java POJOS normalíssimos, e que depois dizemos, do lado do servidor, olha, do lado do servidor aplica a estes POJOS com um point cut, transacionalidade, segurança, não sei o quê, à la Spring, por exemplo. Podem inclusive utilizar o Spring. Mas quando os passados para o cliente, vão como estão. Não aplicas nada. E então, passas para o cliente POJOS normais, trabalha-se lá, quando voltam, recebem todas as propriedades que estão inferidas diretamente nos seus aspectos e, implicitamente, são transacionáveis, têm segurança, etc, etc. Curiosamente, é um casamento, eu creio que é um casamento muito, muito feliz. Nós temos andado a fazer experiências com Domain Driven Design, que é o DDD que está ali, que é fortemente dependente de formas de interseção em código Java e que utiliza muito a AOP. E então, na prática, POJOS live once again. O que significa que nós, na prática, o modelo dos POJOS como de composição funcional do domínio
é um modelo muito feliz se nós conseguimos separar essas coisas todas da segurança das transações e da persistência e metê-las à parte e criar uma análise muito, muito simples dos nossos objetos, que de facto não só é fácil de comunicar, como é depois muito, muito fácil de manter quando o modelo de domínio muda. Ok? Ok. Para finalizar, estou quase. Para finalizar, para além do GWT básico, há um conjunto de bibliotecas que foram surgindo, ou seja, desde 2006 foram surgindo para suportar o desenvolvimento por cima do framework GWT. Porque, diga-se em bom da verdade, o GWT como ideia é muito giro, mas os widgets já não são tanto. Os widgets que suporta são razoavelmente básicos. São bons, são giros, são porreiros, mas they don't flash. Não te brilham nos olhos. E então há um conjunto de projetos, eu tenho aqui dois, que são por sinal baseados no mesmo framework, que é o XJS, que é provavelmente os melhorzinhos, que suportam widgets ricos. Há um outro projeto que suporta drag and drop para nós podermos suportar arrastos e bonecada dentro das nossas aplicações ricas. Há uma coisa chamada GWT Diagrams para poder fazer diagramas e no qual é baseado um produto de BPM muito conhecido chamado Lombardi qualquer coisa, e que é baseado em GWT. E eu por acaso tenho aqui, deixem-me só fazer aqui um task swap rápido, só para vos dar um exemplo. Isto é como parecem os widgets de GWT normal. Checkbox normalíssima, com um drop-down menu normalíssimo, choice, botão, por aí adiante, painéis. Os painéis têm layout managers. Nós podemos depois dizer como é que queremos orientar as coisas, com um dock ou não. Se alguém se lembra de Swing, ou se alguém se trabalhou em Swing, vê que isto é um layout manager básico de Swing. Tabelas, que é um grid layout de Swing e por aí adiante. Listas de coisas, podemos passar listas para trás e para a frente, podemos utilizar os Google Suggests, muito parecido, podemos ter aqui uma árvore e por aí adiante. Estes são os widgets normais de Google. Os widgets que eu vos mostrei são do tal projeto GWT-Ext e reparem, simple buttons, com e sem icon, etc. Há aqui um log por trás do botão. Com e sem icon, disabled, botões de ciclo em que podemos ver assim ou assim. Botões de tal, com menu, com tal, está muito giro. Portanto, eles acrescentam uma série de widgets ao componente. Drag and drop. Isto é literalmente uma API muito simples, com drop controller que está aqui. São pouquíssimas linhas. Por sinal são estas. Que diz na prática onde é que eu faço on enter. Portanto, o que é que eu faço quando ele entra, quando é que sai da área droppable. E está aqui, clique. Aqui não posso, mas aqui posso, etc. Há montes de demos disto. E o diagrams, em que nós na prática temos diagramas via web. Dentro do browser, temos diagramas via web e que suportam depois a interação com o rato. A propósito, havia um projeto muito giro, mas era todo JavaScript. É uma coisa comercial chamada JGraph, no qual nós estávamos a fazer uma experiência de trabalho para um projeto interno, mas que acabámos por abandonar porque na prática este não só é de graça, o JGraph era pago, como na prática faz a mesma coisa e é integrado com o GWT. Ora, problemas. E o que é que vem no futuro? Deixem-me só passar aqui, porque tinha a ordem do slide trocado. Isto não é tudo bonito. É muito bonito, mas não é tudo bonito. E há pontos nos quais o processo podia estar um bocadinho melhor. Primeiro, o processo de compilação é tricky. O que é que eu quero dizer com este processo de compilação é tricky? O compilador é, na prática, um interpretador de anotações e um interpretador de metadata de Java, juntamente com o compilador. O que significa que ele vê as anotações dos vossos métodos, vê os comentários, procura, no caso das collections, quando vocês querem passar uma collection do cliente para o servidor ou vice-versa, vocês têm que ter a vossa collection em Java anotada com um comentário a dizer basicamente gwt.args e depois tem lá o nome, que é o tipo de classe que pode ir dentro da collection. Para quê? Para que ele possa, ou pelo menos o nome da classe Py, que representa todos os objetos que possam ir dentro da collection. Para quê? Para que ele optimize o processo de serialização. Porque isto é pesadíssimo estar a tentar fazer por reflexão serialização para trás e para a frente em Java. Isto pode parecer limitador, mas de facto não é, porque normalmente nós temos uma lista de comodadas, ou uma lista de clientes, ou uma lista de seja lá o que for, e temos muita flexibilidade em diminuir o range do que podemos passar dentro do servidor naquele parâmetro e naquela operação para aquele caso concreto. Portanto, não parece assim tão mal quanto pareça. Mas mal alteramos uma coisinha,
Se não recompilamos o projeto todo, mal alteramos uma coisinha e se nos esquecemos de alterar num sítio ao lado, isto rebenta e na versão pública que vocês fazem o download do GWT neste momento, que é 1.4, rebenta e rebenta com os erros mais bizarros, mais esotéricos e que não lembram a ninguém. Portanto, nem tudo é perfeito, mas comparativamente com o fazer aplicações com aquele género de complexidade à mão em JavaScript, não tem, na minha opinião, nada a ver. Portanto, nem tudo são rosas. Há que ter isso em conta, mas eu creio que as vantagens superam e muito neste momento as desvantagens. Mais ainda, o GWT hoje em dia, na versão 1.4, não suporta Java 5. O que significa que vocês não podem usar genéricos, para quem gosta, não podem utilizar enums, não podem utilizar o for especial de corrida, não podem utilizar, o que mais? Não podem utilizar anotações, ou seja, anotações mesmo com o at, e para pessoas que já têm um modelo de domínio todo artilhado com anotações ou todo artilhado com este género de características, isto é um pesadelo depois de voltar atrás e voltar a escrever tudo à lá 1.4. O que eu acabei de fazer foi puxarmos o GWT 1.5, que ainda não saiu, está no trunk, portanto podem literalmente puxar a última versão do site da Google. Eles já não estão a alterá-lo tanto quanto estavam aqui há umas boas semanas e está pré a sair e já suporta genéricos, enums, etc. E o próprio compilador já suporta o Nest4. Portanto, na prática, nós estamos a trabalhar muito por cima da versão não release, mas quase final, do GWT, que está muito mais estável, na minha opinião. Ok, portanto, só saírem da sala com uma ideia em relação à minha apresentação, a ideia que gostava que ficassem era que isto vos simplifica. Se quiserem fazer aplicações, ou se tiverem que fazer aplicações Web 2.0, este género de coisa para um programador Java, que não se queira meter nos meandros ou que não domine os meandros de JavaScript, simplifica e muito o desenvolvimento de uma aplicação em Web 2.0. Mais ainda, o facto de vocês poderem reutilizar as mesmas classes de domínio em cliente e em servidor é um pulo, é o que eu tenho ali. É um pulo em termos de qualidade de código, é um pulo em termos de manutenção, é um pulo em termos de capacidade de testes, é um pulo em termos de consistência de tudo o que vocês têm à volta das classes de domínio e paga-se em dias de trabalho. Em poucos dias de trabalho a aprender isto, já pagaram o investimento que podiam ter feito no GWT. E apesar disto não ser perfeito, isto neste momento, se eu não tivesse aprendido JavaScript, era provavelmente the only way to go. Há alternativas para que reutilizam Java e que rendem Java em JavaScript. Há umas coisas chamadas Wings, que é swing ao contrário, que já tem uma série de anos e que gera de forma estática com refresh, mas que gera de forma estática uma interface swing. Não está mal. O ZK tem, não é o ZK, perdão, há outro, que também interpreta Java no servidor, perdão? Echo 2. Echo 2, tal e qual. Que também é baseado em Java, graças, que também é baseado em Java e que vos gera depois um runtime que podem executar no browser em JavaScript, mas que não partilha esta API, não tem esta transparência direta entre a API do Java Util e do Java Lang, que tem uma API própria, vocês escrevem classes Echo 2. Não, está mal, está bem. É um caminho, mas eu creio que a coerência e a transparência que se tem entre o mundo Java e o mundo JS, JavaScript, com o GWT, neste momento, faz dele quase que faria, certamente para mim, a escolha da eleição para fazer uma aplicação de Web 2.0 e é isso que queria partilhar convosco aqui esta noite. Não tenho grande coisa mais para dizer, exceto agradecer-vos. Obrigadíssimo.